Me chamo Laércio Rabelo, sou consultor do Jornal Oficina Brasil e venho trazer para vocês um assunto bastante pertinente no que diz respeito ao diagnóstico automotivo. O assunto da aula de hoje é compressão relativa, conceito, característica e aplicação. O conceito fundamental de compressão relativa consiste basicamente na análise da queda de tensão da bateria no momento da partida, causada pelo consumo de corrente do motor de partida ao movimentar o motor do veículo. Na prática, se temos um cilindro com baixa compressão, o esforço ou peso na hora que o pistão sobe comprimindo é menor e temos um sinal diferente na tela do osciloscópio. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que você vai medir a compressão dos cilindros pela tensão de bateria, é isso? Bom, gente, só explicando a situação. Esse é Diogo Vieira, também consultor do Jornal Oficina Brasil. A gente escreve as matérias mensalmente, né? Lá na matéria no Consultor OB. E ele veio com uma dúvida bastante interessante sobre isso. E eu confirmo, sim, Diogo. Eu vou analisar a compressão relativa entre os cilindros, medindo a queda de tensão da bateria no momento da partida. Tá aí um negócio que é difícil de acreditar. Quer dizer que se um cilindro tiver com problema, você vai conseguir ver com o osciloscópio olhando a tensão da bateria. Somente com a queda de tensão da bateria eu consigo verificar essa diferença de compressão, se houver, entre os cilindros. E aí identificar uma falha mecânica. Tá aí que eu duvido. Então vamos lá, vamos ver. Continuando, nós vamos trabalhar com a instrumentação, com os procedimentos. De posse de um osciloscópio, então eu preciso de um osciloscópio para fazer essa medição, que leia tensão alternada ou acoplamento AC, e coloco as pontas de prova nos bornes positivo e negativo da bateria. Em seguida, eu devo fazer um enquadramento vertical e um enquadramento horizontal, ou seja, eu tenho que fazer o ajuste da tensão e o ajuste do tempo, para que a imagem fique centralizada, fique enquadrada na tela, priorizando as repetições. Assim eu vou ter certeza se realmente existe uma falha mecânica ou uma diferença de pressão entre os cilindros. Após a realização do ajuste, eu tenho essa imagem padrão, caso o motor esteja em perfeito funcionamento. Observem na figura que as primeiras rotações devem ser desconsideradas. Por quê? Porque o motor está saindo da inércia. Então, não considere essas primeiras rotações. A partir dessas rotações, observem as quedas de tensões sucessivas no gráfico, destacadas pela linha vermelha e a seta. Se essas quedas de tensões forem bem parecidas, bem irregulares, é sinal que os cilindros têm queda de tensões equivalentes. Então, vamos para um exemplo onde eu tenha um problema no cabeçote, para identificar um gráfico que apresenta em um veículo que está com o funcionamento irregular. Então, eu tenho diferentes quedas de tensões que se repetem no decorrer do tempo. Observe em destaque as pressões de compressões medidas por um manômetro, né, para mostrar a eficácia da técnica. A maior queda de tensão corresponde à maior pressão de compressão, ou seja, 190 psi. A segunda menor queda de tensão corresponde a uma menor pressão de compressão, 170 psi. Depois nós temos aí uma queda de tensão menor, que corresponde a 120 psi, e finalmente a menor queda de tensão, que corresponde à menor pressão, que é 50 psi, demonstrando a eficácia da técnica, sem precisar desmontar, sem precisar colocar o medidor de compressão nesse primeiro momento, onde eu faço uma análise rápida, segura e não correndo risco de desmontagem de componentes que já estão fragilizados. Nós temos também que tomar um cuidado, né? Um cuidado forte em relação a ruídos no sinal. Esse tipo de sinal ele é realizado com um pequeno nível de tensão, baixo nível de tensão. Eu preciso prestar atenção se não existe excesso de ruído. Por quê? Ele é muito nocivo a isso, ele é muito prejudicial a esse tipo de análise. Então, ele pode fazer o seguinte, eu tenho um exemplo aí do Fox 2.0, o canal azul é o vácuo do motor e o canal vermelho é a compressão relativa, que é o nosso tema. Observem aí que eu tenho diferentes quedas de tensões, né, que provavelmente indicaria o problema mecânico nesse veículo. Porém, observe no canal azul, que é o vácuo do motor, que eu não tenho diferença nesse vácuo. Ou seja, esse motor está em perfeito funcionamento. Mas o que é que justifica essa queda de tensão, essas diferentes quedas de tensões? O ruído no sinal.
Observem em destaque, né, no círculo verde, que eu tenho muitos ruídos. Eu tenho que remover esses ruídos, eu tenho que pelo menos amenizar. Na segunda figura, aí no Vectra 1998, com falha no cabeçote comprovada através de quem? Do sinal do vácuo, que é o canal vermelho. Nós temos aí diferentes vácuos gerados em cada cilindro que indicam o quê? Problema mecânico. Porém, o sinal de compressão relativa não indica isso, novamente devido ao excesso de ruído. Ah, então peraí. Então essa técnica aí não funciona. Se a quantidade de ruídos fica interferindo no sinal, então o sinal não é confiável. Tem como resolver isso aí? No meu caso que eu uso o Rantek. Tem como tirar esses ruídos aí da tela? Mais uma boa pergunta. Novamente, Diogo, ele faz perguntas excelentes. Muito bem. Existe sim uma solução para isso, uma solução que nós realmente pegamos muito ruído na compressão relativa e desenvolvemos, Diogo Vieira desenvolveu um filtro para amenizar, para reduzir a presença desses ruídos. Então, observem aí na imagem de vocês, tem todo o esquema elétrico em bloco, né, mostrando os componentes, né, conector BNC, potenciômetro, capacitor, todos os componentes, e ao lado eu tenho a descrição, eu tenho detalhes de cada componente que pode ser adquirido facilmente em lojas de componentes eletrônicos a baixo custo. Só mais uma pergunta, sem querer intrometer aqui no teu assunto, mas se eu fizer esse filtro, eu consigo usar ele em qualquer osciloscópio, seja ele Rantek, seja ele de outra marca? Sim, esse filtro ele é universal, não é aplicado, ele não é específico para um osciloscópio. Ele foi feito para reduzir esses ruídos, independente do equipamento que você utiliza. E como nós vimos, ele tanto pode mascarar o ruído, mascarar um problema que existe, como mostrar um problema que não existe. Então, assim, para eu ter certeza do diagnóstico, eu tenho que utilizar um filtro. Existem equipamentos que têm filtro interno, beleza. Mas caso não tenha, eu tenho que adquirir, eu tenho que ter ou produzir o meu próprio filtro, né, para reduzir isso e não cometer erros no diagnóstico. Beleza? Vamos lá. Então, nesse caso, nós tentamos apresentar de forma didática essa primeira aula sobre compressão relativa, né? Uma aula introdutória para mostrar os benefícios que há por trás dessa técnica. Observem que é muito rápido esse teste, 5 a 10 segundos depois que você instrumenta, você consegue analisar a parte mecânica, porque um grande desafio hoje do diagnóstico é você separar diagnóstico mecânico de diagnóstico de componentes eletroeletrônicos. O primeiro teste que a gente aconselha em nossos treinamentos é a realização do teste de compressão relativa. Para quê? Para você identificar logo um problema mecânico e iniciar o reparo naquele ponto. Pois, se realmente tiver um problema em algum componente eletroeletrônico que você fizer e desconsiderar essa parte mecânica, o veículo, depois que você faz o reparo, retorna para a oficina e o cliente não vai ficar satisfeito. Então, realmente é o primeiro teste rápido e traz grandes benefícios, grandes retornos à oficina, no que diz respeito à produtividade. Enquanto você faz um teste de compressão com o manômetro, que em alguns momentos é necessário, mas demora mais, você vai ter que remover componentes e isso é arriscado em alguns veículos, porque nem sempre vem um veículo, né, com uma quilometragem baixa, vem veículos que já estão muito rodados. Quando você vai remover uma vela, pode dar um problema, mangotes ressecados e assim vai. Então, o teste de compressão relativa é muito indicado por nós. Nós não negligenciamos a utilização de outros equipamentos, mas o primeiro teste, tranquilo, fácil e eficaz, é compressão relativa. Na próxima aula, iremos aprofundar, mostrar outros casos, mostrar técnicas de análise. Então, fique com a gente, disponibilize esse material, compartilhe esse vídeo para que nós possamos fazer outros com temas que são de importância para a oficina. Nós escutamos o mercado e estamos aqui com essa resposta. Então, meus amigos, até a próxima e muito obrigado pela audiência.